Bom dia. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22 a 25, diz assim: Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Há muitas lições nesse texto, não é? Especiais aí nesse texto, mas eu vou me ater a uma. Os discípulos de Jesus estavam neste barco e Jesus dormia. Começou uma tempestade, o vento forte fez que as ondas fossem enormes, enchendo de água o barco, e eles pensaram que naufragariam. Lembrem que muitos deles eram pescadores experientes. E eles repreenderam Jesus por dormir enquanto eles poderiam morrer. Jesus disse: Onde está a vossa fé? O pastor Tim Keller compreende que Jesus, ao fazer a pergunta desse modo, teve a intenção de levar os discípulos a verem que o fator crítico não era a força da fé deles, mas sim o seu objeto, ou seja, a fé deveria estar na pessoa de Jesus. E Tim Keller acrescenta que, se você quer ter fé, mas não consegue, pare de olhar para dentro de si mesmo. Vá até Jesus e diga: ajuda-me a crer. Se fizer isso, descobrirá que Jesus estava à sua procura. Ele é que concede a fé e também é objeto da nossa fé. Onde está a vossa fé? Jesus estava com eles no barco, mas a fé deles não estava em Jesus. Os discípulos exclamaram, Quem é esse? Depois que Jesus acalma o mar, os ventos, Os discípulos exclamaram: Quem é esse que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Eles ficaram de boca aberta diante do que Jesus fez. A fé tem que estar na pessoa certa. Não basta tu se considerar uma pessoa de fé. Tu pode estar colocando a fé no objeto errado. A fé em si mesmo, a fé em alguém, A fé deve estar exclusivamente em Jesus. A fé em Jesus nos levará a viver no sobrenatural de Deus. Porque mais importante que o tamanho da nossa fé é em quem está a nossa fé. Em quem nós depositamos a nossa fé. Em quem nós confiamos. O pastor Tim Keller ilustra ainda que a fé assim. Imagine que você esteja caindo de um precipício e percebe que existe um galho que brota na encosta desse precipício. Ele é forte o suficiente para sustentá-lo, mas você não sabe o quão forte este galho é, Enquanto está caindo, você só tem tempo para agarrá-lo. Quanta fé você precisa ter nesse galho para que ele salve você? Quanta fé? Precisa estar 100% certo de que ele pode salvar você? Não, é claro que não. Você só precisa ter fé suficiente para agarrar aquele galho. Isso acontece porque não é a qualidade da sua fé que salva você, mas sim o objeto de sua fé. É Jesus que salva. Então não importa como você se sente a respeito do galho, tudo o que importa é o galho em si. Jesus é como esse galho. A decisão de agarrar em Jesus ou não é sua. Você que decide em quem você vai colocar a tua fé. Então, coloque a sua fé em Jesus. Entregue a sua vida a Ele e confie nele todos os dias. E que Deus te dê um abençoado dia. Amém.